ti, Senhor.
Graça e paz, meus queridos irmãos, da parte de Jesus. Estamos iniciando mais uma celebração, mais um culto de oração, cantando ao Senhor, louvando ao Senhor e também abrindo espaço para a leitura da palavra de Deus, para a meditação na palavra do Senhor. Os irmãos estão vendo que hoje nós estamos com um cenário diferente, né? A partir de hoje, nós estamos aqui com este lembrete, na verdade, é um chamado para que você participe conosco do Retiro Espiritual 2024. No período do Carnaval, daqui exatamente um mês, no dia 10 de fevereiro, nós vamos iniciar a edição 2024 do nosso Retiro Espiritual, mais uma vez no sítio Quincadona, dos nossos queridos irmãos Davi e Ana Edith, e será uma bênção para toda a igreja. Faça a sua inscrição, procure as informações com os nossos irmãos que coordenam o nosso retiro e vamos pensar sobre esse tema neste ano. Evangelize, a alegria de cumprir o chamado. É o chamado de Deus para as nossas vidas, para todos nós. Pastor Gilberto Salles, que foi pastor da nossa igreja e hoje é pastor da Igreja Batista em Ceilândia Centro, estará conosco como nosso preletor. Serão dias com certeza inesquecíveis. Faça então a sua inscrição e participe conosco. Vamos orar nesse instante? Deus querido, nós entregamos ao Senhor esse tempo, entregamos ao Senhor a nossa celebração. Pedimos mais uma vez que o Senhor possa falar com cada um de nós através da Tua palavra. Que o Senhor possa também ouvir a oração que nós temos a apresentar, as nossas súplicas, os nossos pedidos. Nós colocamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, não se esqueça da nossa leitura bíblica, não se esqueça da sua leitura bíblica, do nosso projeto Leitura Bíblica em um Ano. Nós já estamos na segunda semana, iniciamos no dia 1º de janeiro, semana passada, e a leitura de hoje, se você ainda não fez, são os capítulos 28, 29 e 30 do livro do Gênesis. Nós estamos fazendo, a proposta que nós estamos trazendo é de fazer a leitura bíblica conforme disposta no nosso cânon, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Vamos ler então livro a livro ao longo deste ano. Você pode optar por outro tipo de cronograma para a sua leitura bíblica, não tem problema. O importante é que você leia a palavra de Deus. Se quiser utilizar este cronograma que nós estamos oferecendo como igreja, entre em contato com a nossa secretaria administrativa e você vai poder receber ou uma cópia física do cronograma ou através do seu WhatsApp, um arquivo digital para que você possa fazer a sua leitura. Dá tempo ainda de colocar em dia. Você pode num dia fazer a leitura sugerida para 2 dias, até que você coloque em dia e siga então o plano de leitura que nós estamos utilizando. E além disto, nós estamos propondo para as quartas-feiras de janeiro, tanto para quem está no templo, quanto também para quem está na transmissão, façamos juntos a leitura bíblica da primeira carta do apóstolo Pedro. Então, ao longo do mês de janeiro, nós vamos ler e estudar a primeira carta do apóstolo Pedro, hoje então com o capítulo 2. Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 2, e vamos juntos ler e meditar na palavra de Deus. Portanto, livrem-se de toda a maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Esse texto já começa de forma fantástica, né? Que versículo maravilhoso. Versículo 2. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual, puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais
aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquela que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que, por meio de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas, se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isto é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Amém. Que o Senhor abençoe a sua palavra lida em nosso coração. Meus queridos, o apóstolo Pedro está instigando, está encorajando os seus leitores a que possam permanecer firme, independente das circunstâncias vividas. Como eu disse semana passada, o contexto da escrita desta carta é um contexto de perseguição. Os cristãos, para os quais Pedro escreve, de origem judaica ou de origem judia, estão dispersos pelo Império Romano, pelas regiões do Império Romano. E o apóstolo Pedro então envia esta correspondência para poder animar, para poder estimular, encorajar os seus irmãos em Cristo a que permaneçam firmes, mesmo diante das provações, mesmo diante dos sofrimentos, mesmo diante das dores enfrentadas. E, meus queridos irmãos, não há mensagem mais oportuna para este tempo que vivemos.
Um tempo em que temos muitas lutas a administrar. São muitos problemas a serem resolvidos. Por vezes nós temos a ilusão de que com a virada do ano, os nossos problemas enfrentados em 2023, eles ficarão lá. E um novo ano chegou e novas oportunidades se apresentam, novas experiências nós vamos viver. Tudo isso é verdade. Mas é verdade apenas em parte, porque os problemas do ano passado, eles não vão simplesmente desaparecer. Nós herdamos. Os problemas de 2023, alguns pelo menos, podem ser herdados para 2024. Então, as situações, elas não se resolvem em nossa vida numa espécie de passe de mágica. Mas independente das lutas que você tem acumulado do ano passado, que tenham passado para este, mesmo que você esteja iniciando o seu ano rodeado de situações difíceis, de problemas a serem vencidos, administrados, resolvidos, se você tem carregado dores do ano passado para este ano, se você tem lutado contra dores, mágoas, decepções, independente do que seja, você pode confiar no poder de Deus sobre a sua vida. Você pode depositar a sua vida, entregar a sua vida nas mãos do Senhor. A primeira carta de Pedro é uma carta essencialmente pastoral, através da qual o autor tenta nos mostrar que o cuidado de Deus, o nosso pastor, está sobre as nossas vidas. E nós podemos então confiar no Senhor. Podemos colocar diante dele as nossas vidas. Podemos colocar diante dele a nossa dor, o nosso sofrimento. Ele é o pastor das nossas almas. Ele é o supremo, o sumo pastor das nossas vidas. Mas diante de tudo aquilo que nós lemos neste capítulo 2, e eu convido você, como fiz semana passada, a ler todo o capítulo, a dedicar tempo ao longo dos próximos dias, fazer a sua leitura diária proposta, mas também ao longo dos dias meditar no capítulo 2 da primeira carta de Pedro. Do que Deus pode falar ao seu coração, eu gostaria de compartilhar aquilo que ele falou comigo nessa última semana, especialmente no versículo 16. No versículo 16, o apóstolo Pedro diz: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Na verdade, o texto diz: vivam como servos de Deus. Eu tenho pensado muito sobre isso desde o ano passado, pensado sobre a nossa condição. A Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo, quando escreve a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E eu tenho então pensado sobre esta qualidade da novidade de vida que nós temos em Cristo. Dentre outros aspectos, meus queridos irmãos, a nova vida em Cristo nos impõe, nos coloca, nos apresenta a condição de servos de Deus. E nós sabemos que a palavra servo é a tradução da palavra grega doulos, que significa escravo. Na verdade, nós somos escravos de Deus. E uma vez livres em Cristo Jesus, nós somos libertos para a escravidão. Parece que muitas vezes nós esquecemos que a liberdade em Cristo nos liberta da escravidão do pecado, mas nos coloca como escravos de Deus. Então, para nós seres humanos, só existe duas possibilidades. Só existem dois caminhos. Ou nós somos escravos do pecado, ou nós somos escravos de Deus. Aquele que é escravo do pecado, julga-se ser livre, porque diz: eu faço da minha vida o que quiser. Eu que mando em mim mesmo, eu sou dono do meu nariz. Quando não há esse discernimento espiritual de entender que aquele que vive como quer, do jeito que quer, à sua maneira, vive escravo do pecado. Quando não há esse entendimento, a pessoa não percebe. Ela acha que é livre, mas ela é escrava da condição do pecado, na qual todos nós seres humanos estamos implicados. Agora,
uma vez tendo a consciência espiritual de que fomos libertos não por nós mesmos, não pelos nossos méritos, mas pela graça de Deus em Cristo Jesus, e o apóstolo Pedro fala a esse respeito aqui também, sobre a graça de Deus. A sua carta, ela está também embevecida deste conceito da graça de Deus sobre as nossas vidas. Uma vez libertos pela graça de Deus, nós já não somos escravos do pecado, não somos mais condenados pelo nosso pecado, fomos libertos. Porém, meus queridos irmãos, a verdadeira liberdade é um estado, é uma condição de escravidão ao Senhor, de servidão ao Senhor. O verdadeiro livre é escravo de Deus, o verdadeiro livre é servo de Deus. E por isso o apóstolo Pedro ele diz: não vivam usando a liberdade de vocês para fazer o mal. Na verdade, aquele que é servo de Deus, ele tem por princípio, ele tem por mandamento, ele tem por obrigação da palavra de Deus, pela condição de servo de Deus, ele deve viver para praticar o bem, para amar as pessoas, para abençoar as pessoas, para servir as pessoas, para não deixar-se ser dominado pela sua própria natureza, mas ser dominado pela ação do Espírito de Deus na sua vida. Este é um desafio para nós. E muitas vezes, quando nós pensamos nos problemas que nós carregamos, como eu dizia há pouco, muitos nós herdamos de um ano para o outro. Nós achamos que os nossos problemas são muito mais difíceis de serem resolvidos, ou são muito mais importantes do que os problemas dos outros. Nós tendemos a ser egoístas, inclusive em relação a isso. Mas nós podemos, meus queridos irmãos, enquanto lidamos com os problemas que temos para enfrentar, e eu repito, eles não vão desaparecer num passe de mágica. Nós teremos de lidar com eles, com parcimônia, com hombridade, com sabedoria, mas nós, fazendo isso, somos chamados, enquanto lidamos com os nossos problemas, a servir a Deus através das nossas vidas. Sabe? Aquela ilusão de achar assim: primeiro eu vou resolver todos os meus problemas para que eu possa depois servir a Deus. Isso é apenas ilusão. Na verdade, o chamado para servir a Deus vem antes de todas as coisas, a partir da nossa condição de libertos da escravidão. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que nós possamos usar a liberdade que temos em Cristo para viver dignamente como servo de Deus. Um grande abraço. Deus abençoe você. Amém. Vamos orar, meus queridos irmãos, depois de meditarmos na palavra de Deus, de lermos a palavra de Deus. Agora chegou o tempo de nós apresentarmos mais uma vez as nossas vidas diante do Senhor. Você pode, se desejar, escrever aqui no chat da nossa transmissão os seus motivos de oração. Nós iremos compartilhar com os servos de Deus que atuam no ministério de oração da nossa igreja, para que cada um dos motivos que nos chegue à mão possa ser apresentado diante do Senhor através das nossas orações. Nessa semana, nós vamos orar também, meus queridos irmãos, pelos nossos embaixadores do Rei, que no próximo sábado estão se dirigindo para o Sítio do Sossego, acampamento nacional de verão dos embaixadores do Rei. A nossa caravana seguirá no próximo sábado. Eles vão participar toda semana que vem do acampamento, retornando no dia 19, melhor dizendo, no dia 20 de janeiro, chegando aqui de novo em Brasília. Que Deus possa abençoar toda a viagem, os ônibus, todos os deslocamentos de todos os lugares do Brasil. Que seja um tempo também muito abençoado para os nossos meninos, bem como para aqueles que já estão lá, porque esse acampamento ele acontece todo o mês de janeiro. A primeira semana acontece nesta semana, a segunda semana será a semana que vem, onde os nossos meninos aqui da nossa embaixada estarão participando. Oremos pelos conselheiros, oremos por todo o grupo que estará participando desta caravana. Vamos então orar? Pai santo, Pai querido, Pai bendito, nós mais uma vez buscamos a presença do Senhor em oração. Queremos, ó Deus, te exaltar e te bendizer, e queremos mais uma vez declarar o nosso amor pelo Senhor. Nós te amamos, ó Deus, amamos a Tua palavra, te agradecemos
porque podemos ler a Tua palavra e podemos ser alimentados por ela, como fomos mais uma vez nesta hora. Que todos os versos lidos nessa celebração possam alcançar a nossa mente e possam ser sedimentados em nosso coração. Fala conosco, ó Pai. Continua falando conosco neste verso 16. Fala comigo, conosco, com os irmãos em outros versos. Que o nosso coração esteja aberto, que os nossos ouvidos estejam atentos, que os nossos olhos estejam atentos àquilo que o Senhor deseja falar conosco. Pai, que a cultura da leitura da palavra de Deus, da vida de oração, da vida devocional, sejam cada vez mais presentes entre nós. Que cada pessoa alcançada pelo trabalho da Igreja Batista Central de Taguatinga, de perto ou de longe, possa, Senhor, ter uma vida de oração e de meditação na palavra de Deus. Queremos usar a liberdade que temos, não para viver para nós mesmos. Queremos viver como servos de Deus. Pai, opera a Tua vontade em nós. Pai, recebe as nossas vidas em Tuas mãos e usa-nos para o Teu louvor. Ajuda-nos a não viver para nós mesmos, mas a viver para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Quero pedir que o Senhor possa visitar cada pessoa que está conosco nessa transmissão, cada motivo de oração que é trazido, mesmo aqueles que não foram inscritos no chat, mas o Senhor conhece o coração de cada um. Atende a nossa oração, ó Pai, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, e ajuda-nos a, independente das circunstâncias e mesmo em meio aos problemas, ajuda-nos, ó Deus, a viver de um modo digno, santo. Ajuda-nos, ó Pai, a glorificar o Teu nome através das nossas vidas todos os dias. Queremos orar agora pelos nossos embaixadores do Rei, que neste sábado seguem para o acampamento no sítio do Sossego. Que o Senhor possa abençoar toda a caravana, todas as caravanas. Que os nossos meninos possam ir e retornar debaixo da paz do Senhor. Que possam viver dias, experiências inesquecíveis, incríveis. Pedimos sobretudo por aqueles que ainda não Te conhecem como Senhor de suas vidas. Abençoa, Senhor, este tempo para que haja conversão, para que haja despertamento, para que haja chamado à vocação ministerial, missionária, pastoral. Enfim, ó Deus, colocamos tudo isso em Tuas mãos. E que os nossos meninos, os nossos rapazes continuem crescendo e se desenvolvendo, alimentando a sua vida com Deus todos os dias. Não apenas estar na igreja, mas que cada um deles tenha vida devocional, tenha vida de oração, tenha vida com o Senhor. Abençoe, ó Pai, as nossas ações como igreja, as nossas famílias, abençoe as nossas casas, abençoe aqueles que estão viajando, continua cuidando, Senhor, de cada deslocamento. Traz, Senhor, cura para os enfermos, traz consolo para os enlutados. Enfim, nós colocamos todas as nossas causas diante do Senhor. E cremos, ó Pai, que o Senhor está aqui ouvindo a nossa oração. Nós oramos assim mais uma vez agradecidos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Chegamos ao final de mais uma celebração. Se você puder, na próxima quarta-feira, vir ao templo, vir à nossa igreja, esteja conosco de forma presencial. Às 20h na quarta-feira estaremos aqui, também orando e lendo a palavra de Deus. Se você não puder vir ao templo, esteja conosco mais uma vez, através deste canal, 20 horas, todas as quartas-feiras, em nossa celebração de oração. E não se esqueça, nosso retiro, faça a sua inscrição, esteja conosco nesse tempo extraordinário que nós iremos viver como igreja. Grande abraço, Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.